tá um pouco teimoso aí. Mas eu também não vejo necessidade de a gente estar por tempo, acho que dá pra ser assim, né? Ao menos que vocês falam que vocês já estão falando demais, não conseguem enxergar nesse escuro, acho que o Jorge né, tá escondido ali, o Jorge. Tá escondido ali atrás, mas acho que não tem muito problema. Mas tem sempre aquela partezinha chata, naquela dinâmica da gente se conhecer, né? E aí você fala seu nome, fala a igreja, fala a sua idade, fala o que você quiser. Vamos fazer isso porque eu não sei se todos vocês se conhecem, tá? E eu sei que ao longo do curso todos nós vamos nos conhecer melhor, né? Acredito. Então vamos começar pela Adriana. Bom, meu nome é Adriana, eu sou da Igreja Batista Bento Monte Castelo, esposa do Ricardo, tenho 29 anos, duas filhas. Já fiz uma vez de tudo quando teve o Instituto Móvel, fiz um semestre só e estou retornando. Como é que era esse Instituto Móvel? Ele foi trazido pelo pastor Gary. Tem sede lá, tinha, né? A gente tem mais lá na Bíblica. Ah, sim. Lá no Morenão, né? Isso, mas já faz assim mais de 10 anos pra lá. Faz 5 eu tô aqui, né, em Campo Grande. Eu já tinha ouvido falar, acho que o Cláudio também fez um semestre, o Osmundo, Dimas, né? Isso. Legal. Bacana. E deixa eu te perguntar uma coisa, por que você está fazendo esse curso? Primeiro para agregar conhecimento, né? E para ter uma esposa melhor, porque o Ricardo tem ingressão no ministério com o intuito de pastorear, né? De ser ordenado pastor. Então uma forma de ajudá-lo melhor. Entendi. Pergunta difícil essa. É bom pensando. Milena. Meu nome é Milena, eu tenho 19 anos e eu sou da Igreja Batista Monte Castelo. Acho que é isso. Você não está casada? Não, ainda não, só namorando. Só namorando? Tá bom. Vamos casar em breve. Eu falei que seu namorado hoje ele tá doente, né? Tá doente. Tá de casa Tá também. doente e sem casca. Então. Foi o seguro, né? Foi. Tá certo. Por que você está ingressando aqui? Eu quero adquirir conhecimento e quero me passar esse conhecimento. Legal. E o Jorge? Na verdade, o Jorge já está fazendo, né? Mas ele está num modelo aí de um dia. As nossas aulas eram na segunda, terça e sábado. Então o Jorge fazia no sábado porque ele tinha faculdade. Ele continua tendo, só que está EAD agora, né, Jorge? Mas deixa aí. Bem, como Natan disse, meu nome é Jorge, eu sou da Igreja Batista em Vilas Boas, tenho 24 anos. 24 anos. Como o Natan disse, eu estou aí há 3 anos já acompanhando a turma do Instituto, né, porém só fazia nos dias de sábado devido à faculdade. E por entendimento também de Deus para a minha vida, eu vi que eu ia focar no Instituto para terminar o quanto antes, a fim de me capacitar melhor para o ministério que Deus tem dado e colocar em nossas mãos. Né? Isso já é um motivo também pelo qual eu estou aqui, porque entendo que tenho um chamado e quero me capacitar mais para que eu possa então empenhar aí no trabalho na obra do Senhor. Muito bem. Eu sou o Timothy, eu sou do Ministério Batista Casa Calvário no Santa Milha, eu tenho 37 anos. Certo, casado. Casado, graças a Deus, com brasileira, 3 meninos, Deus quiser vai adotar 1 ou 2 meninos quando mudar para Santa Milha. Legal. Timothy é pastor, né? Pastor Timothy, como a gente chamou aqui. Muito legal. Você já fez um seminário nos Estados Unidos, no Instituto? Foi no seminário, mas eu posso explicar a situação depois. É complicado. Tá Os certo. Estados Unidos é muito complicado, sim, com esse assunto. Eu estou aqui porque eu acho que toda igreja deve ter um ministério assim. Eu quero ver se a possibilidade das pessoas ajudam no Santa Milha. E também, se eu vou fazer alguma coisa assim aqui no Brasil, eu tenho que saber como funciona. Ajuda muito no meu português, eu tenho certeza. Então, eu estou animado para melhorar nessa área também. Legal, legal. Eu não conheço muito, eu sei que é Batista Bíblico, o Jorge é da mesma igreja que eu. Como é que é a sua linha de igreja? É Batista também? É Batista.
todas as igrejas que apoiam nós nos Estados Unidos são uma convenção, mas não tem... Convenção do Sul. Da Southern Baptist Convention dos Estados Unidos. Só cada igreja tem como, tipo, eu não sou missionário do convênio deles. Entendi. Eu sou um missionário batista independente, nesse sentido. Eu sou bem independente. Entendi. Então, o nosso ministério, por todas as razões e necessidades, o ministério batista independente aqui no Brasil. Entendi. Tá certo, então com o tempo a gente vai conhecendo mais, né, o pastor. E, bom, sou o Natan, né, eu tenho 24 anos, sou casado com a Raíssa, vocês conhecem. E sou membro da Batista em Vilas Boas, mas nós estamos plantando uma igreja chamada Batista Manancial da Vida, né, e tem sido uma grande bênção. Nós, na verdade, fizemos uma conferência ontem, né, acabou ontem, o professor Ricardo pegou lá para nós. Nossa primeira conferência, a gente está saindo do período gestacional, nós sempre pensamos assim, porque um bebê, para nascer, demora pelo menos 9 meses, né? Na verdade é mais agora, se for calcular, o pessoal fala, está até irritando isso, né? Com quantos meses você está? 30 semanas. Aí você tem que calcular quantas semanas é, né? Mas geralmente 42 semanas, é mais que 9 meses. Então nós estávamos nesse período, né? Estamos aí pregando a palavra lá, pela graça de Deus, né? E tem sido um tempo de muito aprendizado, né, para nós, né? Algo assim, um desafio, né? Esteja orando por nós, mas graças a Deus tem nos abençoado muito, né? Eu estou muito feliz com isso e de ver também vocês. Não se assuste com o número de pessoas, não se assuste, por 2 motivos. Primeiro, vocês são a segunda turma, é o primeiro motivo. Ou seja, nós ainda temos que crescer, temos que divulgar, difundir isso aqui. Segundo motivo, são muitas pessoas que são interessadas em fazer teologia, né? E eu pergunto para vocês por que vocês estão aqui, porque só o Jorge teve uma resposta diferente, talvez, dos demais, né? O Sr. Timothy é um caso que ele já fez o seminário, já está no ministério, já está atuando, né? Ele começou o ministério lá no Santa Emília, né, pastor? Sim. Quantos anos está no ministério? Olha, tem mais ou menos 4 a 5 anos no Santa Emília. Certo. Então, 4, 5 anos ele já está no ministério. Eu, quando entrei, eu estava fazendo ciência da computação e terminei o curso, né, enquanto comecei, mas eu falei assim, não, vou começar para conhecimento. Vou começar para eu conhecer o curso. E até hoje, de fato, eu acho que todo cristão deveria fazer um instituto. Entendeu? Porque eu acho que nós aprendemos muito na EBD, mas quando você chega no Instituto Bíblico, você tem discussões específicas sobre assuntos bíblicos, isso é muito enriquecedor, né? Vocês vão perceber isso ao longo do curso, ainda mais porque eu era uma pessoa, né, continuo sendo muito questionadora. Então, se você tem essa característica, não precisa ser na minha aula, não, mas é uma boa característica, tem prós e contras, né? Mas acho que todo cristão deveria fazer um instituto para conhecer, né, para agregar. Mas Deus me deu um outro rumo enquanto eu estava fazendo. Então eu estou te avisando. Você entrou com esse intuito, mas talvez Deus vai mudar o rumo da sua vida. E eu tenho certeza de uma coisa, Ele quer que você use o seu conhecimento aplicado em alguma coisa na obra dele, né? Acho que é a mentalidade como eu entrei, né? Eu espero que seja de vocês, mas vamos entrar para conhecer e é isso aí. Mas Deus quer que a gente use esse conhecimento na obra dele. E mais para o último ano mesmo de teologia, são 3 anos aqui, e no último ano eu meio que despertei mais ainda assim, para estudar teologia. Vocês não vão estudar muitas questões técnicas, algumas são, mas não aprofunda tanto quanto se você for estudar academicamente isso, né? Quanto no mestrado, quanto alguma coisa assim. Mas no último ano eu fui despertado para essa área também. Então hoje eu ingressei numa pós, no começo desse ano, né? Uma pós em teologia bíblica, e estou fazendo ela, né? E ingressar numa segunda. Só que eu achei muita loucura pela agenda como estava, né? Para essa segunda pós, a inscrição era até dia 4, a gente está no dia 14, até 10 dias atrás. E eu estava orando, falando, Deus, e aí, eu faço, não faço? Era especificamente em grego essa pós, mas aí Deus respondeu que não, né? Agora não, mas eu tenho interesse em fazer outra. Mas é algo que a gente vai aprendendo, a gente vai tomando gosto. E a nossa disciplina aqui, já vou entregar essa apostila para vocês percebam que ela não é grande, é uma apostilinha simples, mas eu acredito que uma coisa importante é que a gente vai percorrer toda ela durante este curso. Essa é a intenção, pelo menos, né? Pelo menos os assuntos. E a gente não vai somente usar ela, e eu vou explicar isso para vocês já já.
O nome dessa disciplina é Harmonia dos Evangelhos. E por que Harmonia dos Evangelhos? Nós vamos entender o porquê disso. Na verdade, nós temos 4 evangelhos da Bíblia, que vocês sabem quais são. Quais são? Os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Perfeito, né? Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas ao estudarmos a palavra de Deus, né, se você já leu a Bíblia completamente, espero que assim você já tenha feito, você vai perceber que há uma grande semelhança entre 3 desses evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Então, foi dado um nome para eles, né, mais recentemente. A gente vai ver isso com calma. Eles são chamados de evangelhos sinóticos. Então, a nossa disciplina ela vai focar no estudo dos evangelhos sinóticos. Vocês vão ter uma outra disciplina, se não me engano, do pastor Sebastião, que vai estudar somente João. Então, foi feito esse desmembramento este ano. Essa matéria é nova, tá? Na Harmonia dos Evangelhos, está fresquinha. E vocês vão estudar os 3 evangelhos aqui. Tá certo? É inevitável que a gente não veja João também, mas vocês vão estudar especificamente João com o pastor Sebastião. Certo? E aqui na segunda página, quer dizer, depois do sumário, aí, né, depois que você passa, a gente tem algumas orientações, né, que eu resolvi escrever para vocês. Então, primeiro sobre a avaliação. É algo bem simples, não tem segredo nenhum. Então, as 2 provas, cada prova vai valer 3 pontos da sua média, tá? De 0 a 10. Vai valer 3 pontos com observação que eu vou fazer. A leitura dos evangelhos, pode ver que está no plural, leituras dos evangelhos, porque a princípio eu vou pedir para que vocês façam mais de uma leitura, tá bom? Então vocês vão ler Mateus, Marcos e Lucas e João para essa disciplina. E depois vocês vão ler Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Se o pastor Sebastião não pedir nenhuma leitura de João, que eu acho muito improvável, aí vocês vão ler João de qualquer forma, porque é o que eu estou pedindo. Se ele pedir lá para vocês, não precisa repetir a leitura, tá? A leitura que ele pedir para vocês do livro todo vai valer aqui também para a gente, tá? Então vocês vão ler Mateus, Marcos, Lucas e João e vão fazer uma segunda leitura, pelo menos, de Mateus, Marcos e Lucas, tá? Por que eu disse uma ressalva? Porque se tivesse, eu vou conversar com os outros professores, se vocês tiverem muita coisa para ler, então a gente vai dar uma aliviada, vai diminuir para uma leitura. Tá? Mas só saber se eles passarem muita coisa. Né? Porque nesse semestre vocês têm síntese do Velho Testamento. Não sei, talvez o professor vai pedir para vocês lerem todo o Velho Testamento. Lembrando que o Velho Testamento, em páginas, ele equivale mais ou menos uns quase 70% da Bíblia, né? Você pegar uma Bíblia aí de uma página dessa mesmo que a Adriana tá, acho que não é estudo da sua não, né? É de estudo. É de estudo? A Bíblia que não seja de estudo. Se você pegar o número de páginas, você vai ver que o Velho Testamento é mais ou menos 60% da Bíblia, né? 60, 70%. É bastante coisa. Então, se for ficar muito pesado a leitura para vocês, eu vou dar uma aliviada. Mas por que isso? Porque a intenção é de que isso atrapalhe o ministério de vocês. Entendeu? Eu sei bem o que é isso, né? A gente está trabalhando, está envolvido na igreja e às vezes é difícil conciliar tudo, né? Família, trabalho, né? Estudos. Tá? Acho que a Milena está fazendo direito ainda, né, Milena? Alguém mais estuda assim, ensino superior? Faz grande, não fez? Fez o quê? Legal, ó, todo mundo, né? Abalizado em um assunto aí do Lula agora, né? Todo mundo ligado. Eu também estou estudando muito direito, mas só para entender esse negócio aí. Os caras falam condução coercitiva. O que é isso? Eu quero entender o que esses caras fazem. Então, vai ter essas leituras do Evangelho e vai ter um trabalhinho ou leituras complementares que a gente vai passar, uma tarefa, uma coisa ou outra, para complementar a nota de vocês, tá bom? E caso a gente só faça uma leitura dos Evangelhos, a gente passa esses 2 pontos na sua média, um desses pontos vai para a prova. Aí cada prova fica valendo 3,5 pontos, beleza? E algumas orientações, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Primeiro, jamais desista, vai até o fim. Talvez muitas vezes nesse curso aqui você vai querer desistir, você vai desanimar, né? Talvez uma aula vai estar muito chata, talvez a situação que você está passando financeira, emocional, familiar vai estar muito conturbada e você... Então, primeira coisa, não desista, tá? Vai até o fim. Se você se propôs a começar, vai até o fim. Tenha um tempo a sós com Deus. Se você ainda não tem, reserve pelo menos 30 a 40 minutos do seu dia para ler a Bíblia e orar. Esse tempo deve aumentar gradualmente, é de extrema importância para a nossa vida espiritual. A gente não está apenas estudando esse curso, né, fazendo teologia academicamente, a gente também faz devocionalmente. Ou seja, é a nossa vida que está empregada aqui.
Isso vai definir o caminho, talvez, do seu ministério. E esse tempo de devoção pessoal é muito importante, eu considero muito importante. Então, se você ainda não tem esse tempo de devoção, né, que eu gosto muito de chamar de tempo a sós com Deus, que você possa começar a ter, a partir de hoje. Né? Comece a ter esse tempo, separe um tempo em que você vai se isolar, vai ler a palavra, vai orar, vai entregar os seus pedidos, as suas orações nas mãos de Deus, em que você vai buscar se alimentar da palavra de Deus. Você, talvez nesse semestre, por obrigação, vai ter que ler a Bíblia. Vai ter que ler, né? Não tem jeito aqui. Se você não leu ainda, você vai ter que ler. Porque pelo menos aí, parte do Velho Testamento, os Evangelhos, você já vai ler em 3, 4 meses. Ou seja, em 3, 4 meses você vai ler uns 70%, 80% da Bíblia. Se envolva na sua igreja. Qual ministério você tem na sua igreja, Adriana? Estou com as mulheres. Com as mulheres, a reunião das mulheres. E você, Juliana? Com as crianças. Com as crianças. Aula no EBD? E você, Jorge? Ficando com os jovens e o ministério não nasceu. Tá certo. E o pastor Timothy? Tudo. Tá certo. Mas esse é o recado, se envolva na sua igreja, tá? Até porque eu acredito que isso vai ser cobrado pela parte da direção, de que você esteja envolvido no ministério. Coloque o objetivo de falar de Cristo para os perdidos constantemente. A igreja moderna, pós-moderna, na verdade, ela tem perdido muito esse hábito. Nós temos que falar de Cristo sempre, todos os dias de preferência. Né? Nós temos que respirar isso, nós temos que viver para isso. E a gente tem que comunicar o Evangelho no nosso trabalho, na nossa escola, onde a gente estiver. Decida ser útil e fazer coisas úteis. Isso aqui é interessante. A gente perde muito tempo com coisa inútil. A gente procrastina muito, né? Posterga muito, deixa muita coisa para depois e acaba se atrapalhando. Então, olha, para você não conseguir fazer alguma coisa aqui, você tem que ter uma boa desculpa. Então, decida ser útil, né? Fazer coisas úteis. Leia bons livros. Separe pelo menos 1 hora do seu dia para os estudos, nos dias em que não tiver aula. Eu sempre digo isso, às vezes a gente está aqui nesses dias, mas uma experiência de vida que eu tive é o seguinte: quando a gente estuda algo que a gente não gosta, é um sacrilégio, né? É um sofrimento. Eu não gosto disso aqui, né? Você soa, você fala assim, eu não queria estar estudando isso aqui. Mas já pensou na possibilidade de você decidir gostar de alguma coisa? Uma vez eu fiz essa experiência na minha vida, eu tinha entrado na faculdade, tinha uma matéria que eu falei, isso aqui não tem como, muito chato, eu vou reprovar. E aí, mas o que aconteceu? Eu falei, não, eu vou gostar desse negócio aqui, vou começar a estudar. E foi lá que eu peguei gosto pela coisa e andou, né? Então, um conselho para você: você não gosta de alguma matéria? Decida gostar dela primeiro, né? Muitas vezes a gente tem um preconceito com algumas coisas, talvez você não gosta de história, ou você não gosta de ler muito, ou talvez você goste de coisas mais aplicadas, enfim, né? Cada um tem uma personalidade, mas estude, né? Decida gostar também dos estudos. Tem uma Bíblia de estudos, eu indico essa Bíblia aqui, né? A Bíblia de estudos anotada expandida. É importante ter uma Bíblia de estudos. A sua da mulher, é muito boa essa Bíblia da mulher, né? Impressionante. Aí você tem uma lá, eu fiquei, rapaz, essa Bíblia é boa mesmo. Mas essa Bíblia expandida aqui vai ter muita informação legal para você, né? De forma geral, tem boas notas de rodapé. Algumas pessoas preferem a Scofield, eu sinceramente acho que a Scofield é uma Bíblia que falha em algumas coisas, porque as notas de rodapé dela não ajudam em muita coisa, em muitos textos cruciais, ela foge, parece. Agora essa Bíblia não, ela é bastante completa, tem bastante comentário que você pode utilizar como apoio, tá? E eu coloquei aqui as resoluções de um pastor, teólogo e filósofo, né? Do século XVIII, XVII, XVIII, Jonathan Edwards. E ele escreveu 70 resoluções na vida dele. 70 resoluções. Claro, as resoluções não foram do dia para a noite. Isso foi escrito conforme o tempo foi passando, ele foi escrevendo essas resoluções para a vida dele e colocando aquilo na prática, né, da vida dele, para ele continuar sendo, né, e ser cada vez melhor um cristão, né, sempre um cristão melhor. Então, primeira resolução, uma das resoluções que ele escreveu, algumas, né, que eu coloquei para vocês, é: resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo. Pelo contrário, sempre buscarei formas de torná-lo o mais proveitoso possível. Segunda resolução que a gente colocou aqui: resolvi viver usando todas as minhas forças enquanto viver. Resolvi, assim que sentir um mínimo de gratificação ou deleite de orgulho ou de vaidade, eliminá-lo de imediato. Resolvi viver de tal forma como se estivesse sempre vivendo o meu último suspiro. Resolvi estudar as Escrituras de tal modo, de
tal modo firme, preciso, constante e frequente, que me seja tornado possível e que me aperceba em mim mesmo de que estou crescendo no conhecimento real das mesmas. Por último, resolvi que com frequência renovarei minha dedicação de mim mesmo a Deus, o mesmo voto que fiz em meu batismo, o qual recebi quando fui recebido na comunhão da igreja, e o qual reassumo solenemente neste dia 12 de janeiro de 1722, aí, né, não sabemos se é 22 ou 23. Esse cara foi alguém assim usado por Deus, né? E eu acho impressionante a vida dele, porque ele estudava, chegou um período da vida dele que estudava 12 horas por dia, né? Então ele se programava como pastor, como filósofo e teólogo, para estudar 12 horas por dia, meditar na palavra de Deus. E naquele tempo, né, muito diferente do que a gente vive hoje, na cidade, carro, moto, né, aquela loucura, você já acorda atrasado, celular despertando, né, muito atrativo para você, televisão, computador, redes sociais, você se comunica rapidamente com a pessoa que está longe. Naquele tempo não tinha nada disso, então ele ia para o bosque todas as manhãs, eles acordavam bem cedo, 4 ou 5 da manhã, antes mesmo de clarear o dia. Ele ia para o bosque, ele começava a meditar em Deus, ele começava a ver a natureza, né, e as tão lindos, né, de John Taylor, falando sobre a natureza de Deus, sobre a criação. Ele começava a ver a grandeza de Deus através daquela criação. Ele se sentia tão pequeno e ele buscava Deus em oração, ele meditava na palavra. Então esse foi John Taylor, né? E alguém assim que realmente é um exemplo de cristão para nós também. Ele escreveu essas resoluções. Se você considerar, né, tomá-las algumas para a sua vida, né, seria muito legal. A gente sempre aproveita no começo de ano para pensar em algumas coisas, né? Sempre a virada. E nesse ano eu tomei algumas dessas resoluções, não coloquei todas aqui, para a minha vida, né? Então, a gente ser útil, não desperdiçar nosso tempo. Eu percebi que eu desperdiçava muito meu tempo em algumas coisas. A gente precisa cortar e eliminar, né? Nossa vida, ela é tão curta, nós precisamos entregá-la totalmente para o Senhor, né? É uma frase que nós ouvimos numa conferência. Como é que era lá, Jorge? A vida é curta, Deus é grande. Era alguma coisa assim, não é? Era alguma... Vai e faça, né? Ou seja, a vida é curta. O nosso Deus é um Deus grande. Vai e faça, né? Vai e haja, vai e pregue, vai. Então pense, né? Nossa vida é curta, né? O que vai ser da gente? Será que a gente vai ficar aqui só estudando essa vida, comendo e dormindo, ou assistindo Netflix, né? Não dá. Nós temos que fazer alguma coisa para o Senhor e que isso seja relevante na obra, na salvação dos perdidos, né? Eu sempre penso nisso. Eu espero que algumas dessas resoluções te tornem também uma pessoa mais aplicada na obra do Senhor. Bibliografia recomendada. Uma coisa triste para essa disciplina é o seguinte: não tem uma literatura em português assim que dá pra gente falar. Essa aqui vai ser a literatura que eu vou seguir em aula, fechada, né? Peguei prontinha, só coloquei aqui, né? Vocês vão perceber que na próxima aula que vocês vão ter, Vida Cristã, vai ter um material bem didático, questionários para vocês e tudo mais, porque já é um material que está sendo processado. Agora, para essa disciplina, nós temos bons materiais em inglês, né? Muito bons, mas um livro especificamente, ele foi traduzido, só que pararam de vender ele. E alguns desses dois aqui que eu coloquei, foram 2 livros de onde eu tirei o material para compor essa apostila. Então vocês podem ter acesso, já está aí, né, a referência deles. Esse primeiro, Introdução ao Novo Testamento, do D.A. Carson, muito bom, né, uma introdução geral do Novo Testamento. Eu acho que vai ser útil durante todo o curso para vocês. Tem para comprar. E esse Examinar as Escrituras, o período intertestamentário e os Evangelhos. É uma série, né, que esse autor fez. Tem de Jó, Lamentações, tem das epístolas pastorais. E esse livro era somente sobre o período intertestamentário, que nós vamos explicar o que é, e os Evangelhos. Então, essa apostila deu um trabalhinho para ser composta, né, mas ela está aí, né? E eu vi os materiais em português, mas eu não achei que a gente utilizaria tudo, né? Então, está aí esse material para nós pensarmos. Vamos para a nossa aula, então? Muito bem. Primeira coisa, definições. Nós vamos falar sobre... Durante toda essa disciplina, nós vamos citar uma coisa, um termo muito importante. Evangelhos sinóticos. A nossa disciplina, no modelo dos evangelhos, é justamente sobre os evangelhos sinóticos. Nós vamos comparar textos, nós vamos ver a harmonia entre eles, nós vamos ver o porquê que eles estão escritos. Por que nós não temos apenas um evangelho? Por que Deus quis que tivesse na palavra dele 4 evangelhos? Não podia ser um só? Por que 4?
Por que 4? E se é por que 4? Por que escreveu todo mundo diferente? Tem que ser 3 igualzinho um ao outro, bem parecido? E é tão parecido assim? Quais são as diferenças entre eles? Então a gente vai responder essas perguntas nessa disciplina, entendendo um período muito importante. Pensa bem, nós sempre ouvimos isso, né? A Bíblia, de Gênesis a Malaquias, se você for lê-la, você vai ver que constantemente ela está apontando para Cristo. Ela está apontando para a obra de Cristo. Né? Quando você começa a ler, né, aquele texto gostoso, né? Você gosta de ler Levíticos, Leandro? Um texto gostoso? Você gosta de ler, Leandro? Levíticos? Não, por quê? Mas você começa a ver aquela descrição, né? E tal coisa do altar, tinha tantas coisas, a cor escarlate, a púrpura, não sei o quê, né? E aí o altar do templo mediu, e é engraçado o seguinte, né? Que Deus vai e fala a Moisés escreve aí, né? O altar vai ter tanto de diâmetro, tanto de largura, tanto de altura, tantos forros, não sei o que, a cor dele vai ser assim, vai ser dessa forma, vai ser construído com esse material, e aí ele vai falar do altar, ele fala da tenda, ele fala dos pós, ele fala de tudo. Aí Moisés vai e fala Arão, e fala tudo, né? Repete tudo para Arão. Então aí a gente nem. Você começa a ler em modo automático aquilo lá, né? Você começa a ver aqueles escopo daquela altura, aquela largura, você lê só o primeiro capítulo daquilo lá. Depois você vê, olha, já passei 5 capítulos. E aí, quais esse número pra gente? Não sei. Mas de tudo aquilo, por que Deus escreveu tudo aquilo? É impressionante. Tudo aquilo também apontava para Cristo, apontava para a obra de Cristo. Tudo tinha um motivo. E vocês entendem isso, nós entendemos muito bem isso, quando a gente olha para Hebreus. Né, que a gente começa a ver a comparação dos elementos ali da tenda, a gente começa a ver os elementos ali do altar, do tabernáculo, e a gente fala, rapaz, eu nunca li Levítico desse jeito, desse entendimento, né? Como é que esse cara fez esse negócio, viu tudo isso? Mas porque realmente tem um fim. E nós vemos Cristo se apresentando em todo o Velho Testamento, algumas vezes em forma, ele toma forma de anjo, vem, né? Essa terra nós chamamos de teofania. E ele se apresenta, mas constantemente os profetas estão profetizando, Gênesis está falando, alguma coisa, o tabernáculo, algum elemento está apontando para Cristo. E de repente nós caímos aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ok? E aí nós prosseguimos a leitura. E aí a gente vai para Atos. E Atos começa a falar do nascimento, do surgimento da igreja. E a igreja de quem? De Jesus. Que ele falou e que ele prometeu, que ele entregou na mão dos seus discípulos para que eles pregassem o Evangelho, comissionou-os para ir por todo mundo pregando o Evangelho, porque toda a autoridade tinha sido dada a ele, e ele então entregava o privilégio de pregar o Evangelho aos seus discípulos. E aí a gente continua lendo, a gente vê os escritos de Paulo, e Paulo fala sobre quem? Sobre Jesus. Então tudo vai convergir para dentro desses 4 livros. Eles são muito importantes, nós entendemos bem eles. São livros bastante destacados. Numa teologia hoje que a gente considera uma teologia liberal, não necessariamente uma prática liberal. Quando a gente fala de teologia liberal, não necessariamente uma prática liberal. Né? Ou seja, uma igreja libertina nas suas práticas. Tem muita igreja ortodoxa com teologia liberal. Ou seja, já não admite mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Já não admite mais, talvez, que Jesus Cristo de fato nasceu de uma virgem. Não, isso é uma coisa assim que é uma lenda, né? Que os judeus escreveram, eles não sabiam muita coisa. E acabou indo esse mito aí, e tá aí, né? O pessoal acredita nisso, mas não é bem assim. O pessoal fala que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela passou por um processo social, cultural, político muito grande. Nós ouvimos pessoalmente, né, Jorge? Eu falei assim, esse cara tá brincando, né? Ele tava não, ele falou que foi até o fim, eu fiquei sem reação. Depois que passou a situação, eu falei assim, rapaz, esse cara tá atacando a Bíblia. O cara falou que a Bíblia não era a palavra de Deus, mas que ela tinha passado por um processo, né? E o livro que nós temos em mãos hoje já não é mais aquilo que Deus escreveu, enfim, né? De fato, tem algumas questões nisso, né? Mas vocês vão ver mais adiante. Mas, de forma alguma, nós negaremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Pelo contrário, essa é a base da nossa fé, né? Crer na encarnação de Cristo, crer que Ele de fato veio de uma virgem. Então, tudo isso para nós é importantíssimo. E toda a Bíblia, ela converge para este ponto que nós estamos aqui, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então isso é muito importante para o nosso entendimento. Evangelhos sinóticos. Vou definir isso aqui. Evangelho e sinóticos. Quem me ajuda?
Qual o entendimento de vocês sobre o que é evangelho? Milena, me ajuda aí. O que é evangelho? A gente fala assim, vamos pregar evangelho. O que é evangelho? Eu tenho que entender que o evangelho são boas notícias, boas novas. Boas novas de Cristo. E a Milena está certo ou está errado? O que você acha, Jorge? O que é Também evangelho? engloba as boas novas de Cristo, é anunciar a vida de Cristo, né? A vida do Senhor Jesus, creio. É falar então, falar dos seus milagres, falar assim, Jesus foi lá, curou o cego. É isso? É principalmente que Cristo que veio, morreu e ressuscitou no terceiro dia para nos salvar. Você concorda, pastor? Eu acho importante que o Evangelho é a coisa sobre Jesus que salva nós. Os milagres dele que ele fez para as pessoas não salvam nós. A coisa que ele fez na cruz, especificamente, que é a coisa que foi o sacrifício que salva, se crê. Muito bem. Na verdade, só dando tudo pegar fogo, só, né? Mas está certa a resposta de vocês. Mas eu queria levá-los à compreensão, porque nós falamos de evangelho, nós vamos estudar, né, os evangelhos, mas a gente precisa entender o que é essa palavra primeiro, né? Então, Marcos, vamos lá em Marcos capítulo 1, um versículo extremamente curto. Marcos capítulo 1, quem pode ler pra gente? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Muito bem. Por que esse texto foi selecionado e não Mateus, não Marcos, não Lucas? Até pode abrir. Alguém abre pra gente Mateus e outro abre em Lucas, pra gente ver como é que Mateus, Marcos e Lucas começam então a descrição dos seus evangelhos. O que Mateus disse? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Muito bem, aí começa, né, uma pancada de gente, né? E Lucas, esse foi Mateus? Foi Mateus, né? E Lucas, o que diz? Tendo, pois, muito entendido por ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Muito bem, então é isso que Lucas fala. Um fato interessante: Lucas não traz no original a palavra evangelho. Outro fato interessante: Marcos é o que mais fala a palavra evangelho. Então, se você quiser anotar de alguma forma, é isso. Então, Lucas não fala, ao menos que minha pesquisa foi mal feita aí, né? E se for, você pode procurar lá e você fala, não, tem sim, né? Agora, no original, nós não vemos essa palavra em Lucas. Em Marcos, nós vemos mais vezes. E um fato interessante também: em Mateus, nós vemos essa palavra, mas em exceto uma ocasião. Mateus está sempre acompanhado de uma preposição, né, de uma outra característica. Ele fala sempre evangelho e vinho. Evangelho e vinho. E apenas acho que um ou dois textos que Mateus não fala isso. Por que será, hein? Por que Mateus falou dessa forma? Por que Marcos não falou assim? Tem um motivo, tem uma razão. Mas o princípio aqui para nós é como Marcos escreveu. Deixa eu até parar aqui porque senão vai pôr minha folha. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, minha letra, gente, é horrível. Eu vou tentar trazer slides aí nas próximas aulas, porque você vai perceber que o negócio aqui é triste. O negócio é triste, é feio. Você vai mais pelo que eu ouvo, pelo que você está ouvindo, porque se for pelo que tiver escrito aqui, né? Então, no original, no grego, nós temos a seguinte... essa palavra evangelho é escrita, né? Nós vamos ocidentalizar isso aqui. É um negócio muito louco. Mas é escrita da seguinte forma: Evangelion. Isso aqui está muito pequeno. Tá, né? Jorge é certo. Deixa assim, Jorge, não é certo. Olha só, Evangelion. Que significa o quê? Eu vou tentar aumentar minha letra aqui. O que significa essa palavra? Evangelion. Boas novas. Então quer dizer, qualquer notícia que eu falo de uma boa notícia, por exemplo, Adriana, o Lula foi preso. Você acha que é uma boa notícia? O Lula ser preso. Eu vou te falar um evangelho agora. O Lula foi preso. Olha, é uma boa nova, não é? Mas será que ele define o evangelho? Vocês estão falando que é boas novas. Não sei, estou só perguntando. E aí?
Evangelho significa boas novas. Vou até colocar aqui. Então assim, uma boa notícia que eu recebo, por exemplo, você foi contemplado, nós estamos fazendo um sorteio aqui no posto, e você abastecer o carro aqui, você foi contemplado com R$500 mil. E aí, Jorge, é evangelho isso? Não. Não? Por que não? Porque para mim o Evangelho está estreitamente relacionado à vida de Cristo. Quando se fala as boas novas dos céus. Muito bem, então a Bíblia ela sempre usa essa palavra, né, para se referenciar às boas novas de Cristo, as boas novas da salvação, as boas novas do reino. Ou seja, existem vários contextos, né, especialmente em Paulo. Especialmente em Paulo tem vários contextos, mas evangelho, ou essa palavra aqui, evangelium, ela quer dizer boas novas. Boas novas de salvação, nós poderíamos colocar. Boas novas, sempre acompanhando salvação, né? Não tem como a gente desassociar evangelho e salvação, como o professor Gil falou, né? Se eu falasse somente dos milagres de Jesus, seria evangelho? Será que seria evangelho? Eu falar, olha, Jesus curou, Jesus salvou, Jesus, ele fez um cara criar um braço do nada, ele tinha uma mão ressequida, ele tinha um braço ressequido, e de repente começou a criar carne, músculo, ossos, vasos sanguíneos naquele homem. Isso é incrível, mas isso não é evangelho se não tiver acompanhado de uma pregação de salvação. E é isso que muitas pessoas confundem, né? Por quê? Jesus Cristo é muito fácil ser encontrado em vários lugares. Jesus Cristo hoje é encontrado em igrejas evangélicas. Jesus Cristo é encontrado na Assembleia de Deus, é encontrado na Batista, na Presbiteriana. Jesus Cristo é encontrado em centro de macumba, de espiritismo é encontrado? É citado também. Né? Você vai lá e vai falar, caramba, hein? Olha, fala de Jesus aqui. Tem um centro espírita lá, uma pessoa que eu conheço estava conversando com ela, ela falou assim, mas estudou a Bíblia, está tendo um curso de Velho Testamento lá. Eu falei, olha, que coisa. E Hebreus 9:27, que diz, né? Mas, enfim, Jesus é falado em muitos meios. Agora, Jesus Cristo, ele deve ser anunciado de uma forma. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 2. Acho que é 1 aos Coríntios, deixa eu conferir. 1 aos Coríntios 2, 2. Isso, 1 aos Coríntios 2, 2. Olha o que Paulo diz aí a respeito do Evangelho. Eu só vou pegar uma régua ali e já volto, tá? Muito bem, o que diz segundo 1 Coríntios 2, 2? Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Muito bem. Esse texto eu gosto muito dele. Por quê? Paulo falou assim, porque nada decidi saber entre vós, senão uma coisa, Jesus Cristo, só isso? Não, ele continuou. Jesus Cristo e este crucificado. Por que a igreja evangélica está em colapso hoje? Sabe por quê? Porque ele prega Jesus Cristo, prega, mas Jesus Cristo é empresário, né? Venha que Jesus vai te dar uma casa nova, ele vai prosperar o seu negócio. Olha, Jesus é empresário, técnicas de administração, e tem muitas igrejas que oferecem isso. Eu não sou contra. Veja bem, em determinado contexto a igreja se engajar nisso, né? Oferecendo para a sociedade um bom curso de administração, um curso, por exemplo, de culinária. Olha que bênção, as meninas hoje não sabem cozinhar, gente. Não é tudo na marmitosa, não é aquela marmitinha requintada, chatinha, feinha, né? Murchinha. Esquenta aquele tomate, chega a murchar de novo no tomate. Eu falo na marmita, eu vi um cara esquentando hoje, eu falo, rapaz, pintou um tomate sem querer. Que isso? Esse negócio não vai dar certo pra mim, não. Tem que pegar o tempo. Deixa eu ver se eu tenho um dia aqui. Mas não sabe cozinhar. Por isso, se a igreja oferece um curso de culinária, que é importante, nós temos que nos envolver na sociedade de alguma forma, né? Opa! E vai funcionar? Não. Deixa eu ver. Não Deve ter escrito. Espera aí, só um pouquinho. Vou ver se eu tenho um.
ler de novo. Gente, qualquer coisa que vocês querem falar, pode falar, tá? Eu sei que vocês estão bem assim, né? Serinho e tal. Tranquilo. Você tem que ficar apavorado na próxima prova só. Não é brincadeira, não sei não, tá? Mas Jesus está sendo pregado da seguinte forma, né? Venha que esse Jesus vai te dar riquezas, é Jesus psicólogo, né? O evangelho terapêutico está muito em alta. Todo mundo mete o Paulo no evangelho da prosperidade, mas o terapêutico é um problema. Por quê? As pessoas vêm à igreja, mas só para resolver seus problemas psicológicos, né? E elas vão, sentam num divã de fato, e elas fazem uma regressão. Vamos lá, na sua infância. Eu vi uma irmãzinha lá que chegou na manancial dessa forma, sabe? Ela veio de outra igreja, e a gente começou a conversar com ela. E eu tinha uma coach, que era uma benção. Assim. Como é que é? Porque assim, eu tenho muito trauma de infância, sabe? Aí a gente sentou e começou, eu deixei Jesus curar a minha infância, não sei o que. Aí eu Jesus psicólogo, por quê? Porque volta lá na sua infância, Milena. Quem te bateu? Qual gato te mordeu lá? Então, mordeu sua canela que te magoou, deixou seu coração triste, né? O que aconteceu, Adriana, né? Volta lá, viu alguma coisa lá, né? Tem que se milar, você da realidade aqui, então, volta lá e vê quem que machucou, que magoou seu coração. Então Jesus vai te curar. Mas Paulo tem uma preocupação muito importante. Ele falou que ele nada decidiu saber entre vós. Ele estava escrevendo aos Coríntios, senão a Jesus Cristo, com uma característica: este crucificado. Então, evangelho são boas novas, mas são boas novas de salvação, certo? E eu me preocupo um pouco em definir essas coisas, por mais básico, elementar que pareça ser, né, para nós, mas eu percebo que, por exemplo, a nossa juventude, os adolescentes, se você apertar muito eles não sabem falar muita coisa não. Né? E eu fico com medo deles encontrar um adventista, um mormon, alguém do tipo lá e aí, como é que fica? Aí, o que você quer? Fala pra mim. Eu chamo um pastor. Não pode ser assim. Então nós temos que definir bem o que é evangelho. Evangelho são boas novas. Essa palavra grega aqui, né? Ela aparece mais ou menos 76 vezes na Bíblia. 76 vezes. Quem você acha que foi o maior escritor dessa palavra? Quem mais utilizou ela? Paulo. Paulo foi o que mais utilizou essa palavra, né? Ele utilizou os 1 Coríntios, 2 Coríntios, aos Efésios, Filipenses, Colossenses, aos Gálatas. Timóteo usa também essa palavra. E tem algumas palavras que acompanham essas. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Evangelizo, que é proclamar. Proclamar as boas novas, ou seja, uma aplicação, né, de evangelion. Então é proclamar as boas novas. Eu vou colocar assim, proclamar, tá? E tem uma outra palavra que é utilizada também na palavra de Deus, que é evangelistas. Que é de onde provavelmente veio a palavra evangelistas. Que esse aqui vai ser evangelismo, é proclamar as boas novas. E evangelistas, ou muito parecido, né, com evangelistas, são aqueles que proclamam as boas novas. Então você viu aí que é melhor você ir pelo ouvido, né? Do que eu estou falando, porque o negócio aqui é feio. Então, essas três palavras, nós temos mais ou menos 133 citações delas no Novo Testamento. Ou seja, ela é bastante utilizada. Então, perceba, sempre nós estamos nos recorrendo ao Evangelho. Agora, vocês falaram para mim que são as boas novas de salvação. A Bíblia define isso que vocês estão falando? Vocês têm como provar para mim? Por
quê? Por que evangelho não é um milagre? Por que evangelho a gente define dessa forma? E até colocar uma pequena definição aqui de evangelho. Vamos ver essa apostila aqui, ó, vamos utilizá-la. Dê pra gente, dê pra gente, Jorge, por favor, a primeiro parágrafo aí, definições. Evangelho. A palavra evangelho é proveniente do grego euangelion, Isso. que quer dizer boas novas. Muito bem, prossiga. O evangelho é a história sobre Cristo, Filho de Deus e Filho de Davi, que morreu e ressuscitou e foi estabelecido como Senhor. Muito bem. Quem deu essa definição? Martim Lutero. Tem outra definição, bonita essa definição abaixo. Agora fica até difícil para eu falar aqui os nomes dos caras, hein, pastor? Sproul? Sproul, eu falo só Sproul, pra mim tá bom. Né? Conhece? Um pouquinho. Então qual a definição dele aí, Adriana? O Evangelho é chamado Boas Novas porque ele aborda o mais grave problema que eu e você temos como seres humanos. E o problema é simplesmente isso. Deus é santo e Ele é justo e eu não sou. E no final da minha vida, eu vou estar diante de um Deus justo e santo e eu vou ser julgado. E eu vou ser julgado baseado em minha própria justiça ou na falta dela, ou na justiça de outro. Fantástico. É fantástica essa definição. Até definiu. É chamado de boas novas por quê? Porque ele vai tratar, essa palavra vai tratar do problema mais grave que nós temos, que é que nós nascemos perdidos, condenados. Aquele que não está em Cristo já está condenado. É o problema mais grave que nós temos, que o ser humano tem, que o ser humano encontra. É o assunto de maior importância na humanidade. O assunto de maior importância na humanidade não é o impeachment da Dilma, não é a economia do nosso país, não é a Copa do Mundo que o brasileiro gosta muito, não é as Olimpíadas que aí estão. Rapaz, pior que tem Olimpíadas ainda esse ano. Como é que vai ser as Olimpíadas, hein? Misericórdia. Não, vamos voltar para cá. Não é nada disso. O problema mais grave e algo que nós devemos nos importar é a salvação das nossas almas, a salvação do mundo. Jesus Cristo se entregou numa cruz pelos nossos pecados e aquele que nele crê, que deposita sua fé em Jesus, tem a vida eterna. E é por isso que nós proclamamos, é por isso que a igreja existe, é por isso que nós plantamos outras igrejas, por isso que a igreja lá no bairro Santa Emília, né, foi iniciada, é por isso que a gente iniciou a Nova Lima e tem que iniciar mais uns 200 em Campo Grande, para suprir a necessidade da nossa cidade. E muitas outras também do mundo. Uma coisa que me impressionou muito foi quando meu pai veio para Campo Grande. Eu vou contar isso porque ele já contou, né? E a missão perguntou assim para ele: mas pastor, a gente sabe que lá em Campo Grande, só do nosso meio, falou para ele, tem a Batista lá, a Batista Monte Castelo, tem a Batista Bíblica, que na época ainda o Marcos, né, da Bereana ainda era Batista Bíblico, lá das Moreninhas, e tinha uma outra, mais pobre, né? Ainda tem 4 igrejas lá. Se vai plantar mais uma, a gente não considera esse projeto missionário. Isso não é um projeto missionário. Teve igrejas que a gente estava sustento. Já lembro bem disso, né? Porque missionário vive do sustento das igrejas. E ele vive exclusivamente para a obra de Deus. Ele vive exclusivamente para fazer o ministério, para pregar a palavra, para visitar, para passar a noite em velório, para quando ninguém pode fazer nada, ele tem que ir lá e fazer. Ele vive integralmente para isso. Em muitas igrejas eles tiveram sustento porque falavam assim: pastor, tem muita igreja lá, isso não é projeto missionário. Porque o que as pessoas entendem por missões? Missões é quando você vai lá para uma aldeia, lá no Amazonas, lá enfiado lá no Acre, na Rondônia, né? Olha que bonito esse missionário, hein? Rapaz, ele está lá enfiado, onde não sei nem o nome, não queria nem falar. Tão lindo, não queria nem falar o nome da aldeia que ele está. Mas ele está enfiado no mato. Irmãos, essa concepção de missões tem que mudar. Missões é a pregação da palavra. Quantas igrejas fiéis à palavra nós precisamos aqui em Campo Grande? Você já parou para pensar nisso? A abrangência que uma igreja tem no seu bairro é difícil. Nós estamos no segundo bairro mais populoso da cidade. Cara, a gente, em um ano, fazendo um grupo de evangelismo, fazendo EBS, fazendo impactos evangelísticos pelo bairro, sai pessoal em massa para pregar o evangelho, sabe?
Quantos por cento, Jorge, você acha que a gente arranhou naquele bairro lá? Será que chegou a 1, 2%? Porque estamos num bairro gigante, né? Gente, chegou nem 2%. Tem uma outra igreja lá, fiel à palavra também, nós conhecemos o pastor, assim, espero que eles continuem fiel à palavra. Mas eles estão num raio de, talvez não dá nem 2 km da gente, 1,5 km. Eu nunca encontrei alguém na nossa região que frequentou a igreja dele ou que conhece a igreja dele. Veja só, a 2 km da igreja. Ou seja, a nossa abrangência, o nosso trabalho, ele é difícil. Quantas igrejas em Campo Grande nós precisaríamos para abranger toda essa cidade, para cobri-la com o Evangelho de Jesus, para pregar o Evangelho verdadeiro? Não estou falando só de igreja, estou falando de igreja, como a gente já definiu aqui, que prega o Evangelho, que prega as boas novas de salvação. Não é Evangelho terapêutico, não é Evangelho da prosperidade. Já parou para pensar nisso? Aí vira o cidadão, o diretor, o coordenador da missão e fala que isso não é Evangelho missionário. Beleza? É falar tudo. Mas isso constitui a missão para nós, né? Pregarmos as boas novas de salvação. Eu coloquei aqui. O Evangelho é a boa notícia que Deus mandou o seu único filho ao mundo, encarnado como ser humano, nascido de uma virgem, destinado a cumprir a vontade de Deus, a saber, proporcionar redenção à humanidade. Dessa forma, o Evangelho é a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Filho de Deus é a história da redenção. Para mim, o Evangelho é isso. Se a gente fosse simplificar numa frase, o Evangelho é a morte, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Agora, Milena, se chega um órgão para você e fala assim, prove que o Evangelho é isso. Que o Evangelho é a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Eu quero ver na Bíblia isso escrito. Qual texto você usaria? Adriana, você está Adriana, por favor. Um só ou não? Vários Só, um texto, quero um texto sintetizado. O melhor texto que você encontrar em sua mente para sintetizar este ensino. Olha só, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Tem 1 Coríntios, que fala bem. Bem assim, bem parecido. Bem parecido. Opa, olha, Liliana. Pastor Timo, qual o texto? E as crianças usam. Chama o texto. 1 Coríntios 15. Perfeito. Então vamos abrir lá então 1 Coríntios 15. Você vê, Milena? Ó, você não fica tranquilo. Fica pensando nisso. É só uma brincadeira, tá? 1 Coríntios 15. Já escapou dessa, né, velho? Espera aí. Então vamos ler esse texto. Cada um de nós lendo um versículo até. Deixa eu ver. Vamos ler até o 22, né? Muito lindo esse texto. Vamos ler então. Irmãos, todos acharam? Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Uma observação aqui. Quando Paulo falou aqui essas palavras, irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, Paulo usou, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos evangelizo. Então Paulo está usando justamente essas palavras que nós vemos aqui. Tá? Que vos anunciei, ou seja, a proclamação da palavra de Deus, a proclamação especificamente do Evangelho, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Verso 2. Pelo qual também sois salvos, se o estiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crês em vão. Porque primeiramente vos entreguei e também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu estou em inglês. Deixa eu. Ok. Ele foi. Cifras viu ele também depois de 12. Certo. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo
Perdão, porque eu sou o menor dos apóstolos, e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que eu sou, a graça dele para mim não está em vão, mas eu trabalhei mais forte que todos eles, mas não eu, mas a graça de Deus que foi comigo. Portanto, seja eu, sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Sim, e nós somos os testemunhos falsos de Deus, porque nós testificou que Deus levantou Cristo, que Ele não levantei, se as mortos não ressuscitar. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas agora Cristo já levantou dos mortos, e Ele é o primeiro fruto dos todos quem foi dormindo. Agora é o 21, né? Isso. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos são vivificados em Cristo. Muito bem. Então esse capítulo, ele é lindo, ele é um capítulo... Como é que eu posso escrever esse capítulo na palavra de Deus? Ele é incrível, ele é fundamental para nós entendermos a importância da doutrina da ressurreição de Jesus Cristo. E foi engraçado, uma vez num acampamento coloniano, tinha um pastor de Cuiabá e ele falou assim, ele estava lá todo empolgado, né? Falando e tal. Ele falou sobre Tomé. Tomé não creu na ressurreição de Jesus. Mas irmãos, cá entre nós, né? A gente tem que entender Tomé, né, irmãos? Porque ressurreição é um negócio complicado, né? Tomé não creu, será que você creria? Se você tivesse falado que você creria na ressurreição, talvez não. Ele quis mostrar amor para Tomé, né? Ele falou assim, não, a gente tem que ter compaixão de Tomé, pastor Timothy. Tomé não creu na ressurreição de Jesus, mas vamos dar um desconto para ele, vamos levar calma para ele. Aí eu lembro do pastor Geraldo, né? Vocês conhecem talvez o pastor Timothy, foi o pastor Geraldo. Estava lá, né? O jeitinho dele assim. Estava lá, só. Irmão. Né? E aí, meu querido, começou, né, a lapada. Por quê? Porque ele estava falando que, em tese, a ressurreição é uma doutrina assim, nossa, né? Coitado de Tomé, né? Ele não descontou para ele, não creu na ressurreição de Jesus, mas ele creu que ele viu que Jesus foi crucificado, tá bom. E aí o pastor Geraldo com razão falou que a doutrina da ressurreição é uma doutrina importantíssima, fundamental para as nossas vidas. Ela é fundamental para as nossas vidas. Agora, Jorge, eu vou pegar o Jorge. Eu estou afirmando aqui que a ressurreição é uma doutrina fundamental para as nossas vidas. Você concorda com isso, Jorge? Doutrina Da ressurreição. Jesus ressuscitou. Mas se não ressuscitasse, e aí? E aí que a gente está perdido. É mesmo? Ele não teria vencido, teria cumprido o propósito dele aqui. Olha, vai falar comigo. E fala de 1 Coríntios, será que a gente encontra a resposta para isso? Você consegue se lembrar de um texto? Então. Não, se não se lembrar, Eu colocaria Sabe por quê, um Jorge? Eu texto. te falar, você tem amigos para te ajudar. Eu colocaria, É para isso. colocaria um texto que fala que o Evangelho de Deus é o poder da salvação de todo aquele que crê. E a Não sei ressurreição? se da ressurreição. Ó, o Jorge está me enrolando. Peraí, deixa eu ver. Jorge é vendedor. É que eu... Ô, Deus, o Jorge. Jorge é vendedor. Você tem direito, você sabe que a gente só vence com argumentos concretos. Ou não, né, muitas vezes, mas vamos supor que sim. Vai lá, Adriana, ajuda o Jorge. Outro texto? É, outro texto. Qual o tamanho dessa Bíblia aqui? Não é possível que não tenha um texto aqui, pastor Timothy? Que fala que a doutrina da ressurreição é muito importante? É brincadeira, gente. João 3. Vamos lá então, em Romanos capítulo 4. Romanos 4. E nós vamos ver o verso 25. Olha o que diz, esse é lindo, hein? Deixa eu ler lá em 1 Coríntios 15, não vamos ler aí.
Já desmarcou, né? Desculpa. Falei muito tarde. Muito bem. Diz assim então, Romanos 4, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa, ou por causa da nossa justificação. Olha só, esse Paulo define aqui que a ressurreição de Cristo é a causa, é o motivo, é a razão da nossa justificação. Não vamos definir justificação agora não, né? Vou deixar o pastor Ricardo definir na hora dele, mais pra frente. Ou depois te comento com calma, mas vamos focar em 1 Coríntios 15, é só para responder essa pergunta. O pastor quer falar, pastor? Eu só quero falar que a ressuscitação de Jesus Cristo provar que o sacrifício foi suficiente. Então, se isso não prova que Jesus Cristo na cruz foi suficiente, não vai provar. Verdade. Então, isso, pastor, é verdade. Isso que ele falou é verdade. Esse comentário foi eu sei que o pastor que estava falando aquilo, né, nessa ocasião lá da ressurreição, ele não falou por mal, mas de fato é uma doutrina importante das nossas vidas. Né? E se Cristo não ressuscitasse? Nós temos textos bíblicos que provam isso. Jesus Cristo era o próprio Deus. Né? Para nós, que cremos nele como nosso Salvador, isso é impossível, a não ressurreição. Isso é impossível. Né? Então, isso mostra todo o seu poder. Né? E 1 Coríntios 15 vai descrever muito bem isso. Mas o interessante de 1 Coríntios 15 é que ele declara passo a passo o que é o Evangelho. Porque Paulo começou falando assim: irmãos, eu estou lembrando vocês aqui do Evangelho que eu vos anunciei. E o que é o Evangelho que eu vos anunciei, que vocês receberam, e que é para vocês continuar, né, perseverando nesse Evangelho. O que é esse Evangelho? Eu vou falar agora para vocês. Paulo falou para eles, escreveu isso para eles. Ele falou assim: não só que por eles seriam salvos, nós somos salvos, né, por esse Evangelho, e que ele tinha pregado esse Evangelho, mas no versículo 3 ele diz: antes de tudo, eu vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi ressuscitado, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E ele continua falando: Cefas, Pedro, viu, né, Jesus, depois os 12, e depois ainda uns 500 irmãos, de uma só vez, né, viram Jesus Cristo. Ele começa a descrever quem viu, e ele fala também que os apóstolos viram a igreja de Jesus. Ele começa a fazer essa defesa, mas especialmente no capítulo 3, no versículo 3 e no versículo 4, ele descreve o que é o Evangelho. O Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia pelos nossos pecados. Fala, pastor. Outro dia eu estou vendo um vídeo do Ravi Zacharias. Ele está falando o valor da mulher, porque o primeiro testemunho que viu foi as mulheres do Jesus ressuscitou. Mas aqui no 1 Coríntios 15 não fala nada sobre a testemunho das mulheres que os outros textos falam. O senhor entende porque está assim? Eu nunca Sim, eu entendo o que você está falando. Sobre esse perguntante. Eu acredito o seguinte: Paulo estava fazendo uma defesa apostólica aqui, especialmente, se nós percebermos. Ele estava falando sobre Pedro, depois dos 12 apóstolos. Ele fala sobre a igreja. No verso 7 ele fala Tiago, né? Mais tarde por todos os apóstolos. No verso 9 ele cita o seu próprio apostolado, certo? Mas eu acredito que o foco de Paulo no capítulo 15 era mostrar a natureza apostólica do Evangelho. Não que ele estivesse negando que uma mulher tivesse visto Jesus primeiramente. Mas essa é a minha visão sobre o texto. Qual a sua sugestão? Eu nunca pensou nisso? Eu não tenho ideia. Bem, eu não tenho ideia. Porque eu nunca pensei sobre isso. Eu só estou pensando quando leio todas as palavras dos começou a perceber isso. São masculinos e não femininos. De fato é uma verdade. Eu acredito que pela natureza do escrito de Paulo, nessa ocasião, né, por entender, por expor o Evangelho, ter uma natureza apostólica. Ou seja, o objetivo de Paulo naquele momento não era comprovar especificamente a ordem cronológica de quem viu Jesus. Entende? O objetivo dele aqui não era escrever: gente, olha, eu estou me preocupando em mostrar quem viu Jesus primeiro, mas era em mostrar que várias pessoas haviam visto Jesus. Pedro, Tiago, os apóstolos.
Então é um detalhe interessante, né, que você está observando. A minha sugestão para esse texto, diante do caráter do escrito de Paulo, seria isso, né, a defesa dele em relação à doutrina da ressurreição de Jesus e do Evangelho. Mas é interessante, né, o pastor está observando. E vou dizer mais para vocês. A palavra de Deus é tão ampla, tão maravilhosa, né, que esses detalhes, tá vendo? Coisas incríveis aparecem, né, no decorrer das questões. Mas eu estou aqui também para aprender com vocês, tá? Se alguém discordar de alguma coisa, não, acho que não é assim não. Acho que a doutrina da ressurreição não é tão importante assim não. Né? Pode falar. Mas essa questão, né, do porquê Paulo não citou, né, de quem recebeu esse relato? Quem é que falou para ele primeiramente esse relato? Quem recebeu? Né? Ele veio no Coríntios. Exatamente. Então, uma boa observação. E nesse capítulo 15, nós vemos o objetivo da exposição de Paulo. Primeiro, nós temos sempre apontar para Jesus Cristo e para a obra dele. Sempre. Ele sempre aponta para Jesus Cristo, a obra de Jesus na cruz. Então, isso é Evangelho. Se nós estamos pregando Jesus, mas um Jesus, sei lá, com outras características que não é este crucificado, sepultado e ressurreto entre os mortos, alguma coisa errada tem na nossa pregação. Alguma coisa errada tem na nossa pregação. Então, é muito importante nós entendermos essa palavra, o que essa palavra Evangelho quer dizer na Bíblia. Então, nós estamos dando uma explanação sobre isso. Tem uma exposição, conhece J. Carson, né, pastor? O Carson, o senhor conhece? Já ouviu pregar? O Carson? Acho que não, com certeza. Muito bem, mas ele definiu 8 características. O Carson, na verdade, ele escreveu parte desse material aqui também, tá? Esse material aqui, pouca coisa eu acrescentei minha mesmo, assim. Mas algumas coisas são, como eu já disse, né, no princípio da aula, falando desse autor, excelente autor, gosto muito dele, é batista também, né? Alguém extremamente profundo, ele é um pesquisador do Novo Testamento, e ele fez uma exposição no capítulo 15 de 1 Coríntios. Eu acho incrível esses caras, quando pregam, eles viram livro as coisas que eles pregam, né? Tão rico o conteúdo deles. E ele define da seguinte forma: primeiro, eu queria que você anotasse aí, eu vou ditar, tá bom? O Evangelho ele é cristológico. Características do Evangelho. E que nós vamos encontrar nos 4 Evangelhos, obviamente, né? Temos 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não faria sentido este relato, né? Como nós já dissemos aqui, a exposição de Paulo, as observações partem dos Evangelhos, dos 4 Evangelhos. Então, o Evangelho é cristológico. O que isso quer dizer? Né? Um grande pregador da Palavra de Deus, John Stott, ele diz o seguinte: o Evangelho não é pregado se Cristo não for pregado. Ou seja, sem Jesus Cristo, não tem como ter Evangelho. Eu posso falar das maravilhas de Deus, posso falar da criação. Nossa, uma pregação maravilhosa sobre a criação. Mas ela apontou para Jesus Cristo? Uma pregação do Evangelho, uma pregação da Palavra de Deus, falou sobre a criação. Por quê? Por que a criação? Qual foi o princípio da criação? Jesus estava lá? Estava. Por que nós somos criados? Por que o universo foi criado? Por que o mundo foi criado? A Bíblia define isso para o louvor da sua boca. Então, primeiramente, uma característica do Evangelho. O Evangelho é cristológico. A gente vai usar esses termos aqui, se vocês entenderem, né? Mas a cristologia, por assim dizer, é o estudo de Jesus Cristo. Quando nós falamos, usando esse termo, nós estamos querendo dizer um outro termo, que o Evangelho ele é cristocêntrico. Eu acho que dá para entender bem, né? Ou seja, Jesus é o centro. Jesus é o centro do Evangelho. Jesus, a cruz de Cristo, ela é fundamental. A obra de Jesus na cruz, salvífica, ela é fundamental. Sem essa obra, sem Jesus ser pregado, não é Evangelho. Então, ela é cristológica. Tudo lógica, tá? Não, nem tudo. Segunda característica desse Evangelho, ela é teológica. O Evangelho é cristológico, eu falei no feminino, né? É teológico, né? O Evangelho é teológico. Então, o Evangelho é teológico. Por quê? Porque é centrado em Deus também. Foi Deus Pai quem enviou
Jesus ao mundo. E, aliás, nós poderíamos definir quais foram as etapas, os âos. Nós vimos aqui um ão hoje, né? Justificação. Nós vimos também a ressurreição. Mas se nós fôssemos descrever aqui alguns ãos, tem um ão muito importante na obra de Jesus. Foi o que? É a encarnação. Ou seja, Jesus tomou a forma de homem. Isso é importantíssimo. Então, por favor, alguém me ajude aí um texto sobre a encarnação. Temos isso na Bíblia ou foi invenção da nossa cabeça? É você, Jesus. João capítulo 1. João capítulo 1. Fala da encarnação? Sim. Que fala? Falou, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. O verbo fez carne e habitou. Olha, chegamos. Perfeito, professor. Exatamente. Então esse texto fala sobre uma doutrina importantíssima para nós, que é encarnação. E quem é que enviou Cristo para esse mundo? Deus Pai. Deus Pai. Então o Evangelho é uma mensagem teocêntrica. Ela é centrada em Deus. Olha só que maravilha. Deus Pai que enviou o seu Filho. O Filho cumpriu, fez a vontade do Pai. Lembra da oração de Jesus Cristo? Pai, se possível, passe esse cálice. Passe de mim esse cálice. Mas que seja feita a sua vontade. Jesus, mesmo naquele sofrimento, eu fico imaginando o sofrimento de Cristo, o peso de tudo aquilo que ele sofreu, de tudo aquilo que ele teve sobre si. Não foi somente um peso físico, mas ele sofreu, ele aplacou toda a ira de Deus sobre ele. Sabia? Você sabia, eu creio. A palavra de Deus fala que Deus se agradou do sacrifício de Jesus, muito mais, se agradou moendo. Deus quis esmagar, vamos dizer assim, quis moer Jesus lá naquela cruz. Jesus estava ali para aplacar toda a ira de Deus, todo o pecado que é antagônico, que é totalmente separado de Deus, totalmente contrário à natureza de Deus, santa e pura. Jesus Cristo aplacou em si todo este pecado, tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E lá no capítulo 53 de Isaías também, nós vemos essa expressão maravilhosa no verso 10. Você pode abrir lá para a gente? Quem pode abrir para a gente? Olha só o que Isaías, como Isaías descreve esse ato, né, de Jesus Cristo ter aplacado a ira de Deus sobre ele. Então foi um peso físico, foi um peso psicológico, espiritual. Só ele sabe o que foi aquilo na cruz. Foi algo incrível, não foi apenas uma morte. Não foi uma morte cruel. A morte da cruz era a morte mais cruel, e para o romano era a morte mais... Nossa, era a morte mais humilhante, né? A morte mais humilhante era a morte de cruz. Mas o que diz Isaías 53:10? Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, a Deus agradou moê-lo. É isso que Deus fez. Então Jesus Cristo cumpriu plenamente a vontade do Pai. Você vai ouvir em algumas seitas que a morte de Cristo foi um acidente. Não é para morrer. A morte de Cristo foi um acidente. Aí o que você faz? Agora eu já estou fazendo a resposta, né? Você pega a amostra lá em Isaías 53:10, está aqui, ó. Ao Pai agradou moê-lo, esmagá-lo. Fala, pastor. Não, o senhor está falando que o nascimento no 53:10 é pai e filho, mas não. Não, é Deus, é Jesus, tipo toda vez, o senhor está falando que toda vez no Antigo Testamento o Senhor assim está a referência do Pai? Bom, aí é o Deus Trino, né? E a fé, esse Senhor. Agora, o que eu estou pegando para aproveitar esse texto para falar agradou moê-lo é da obra de Jesus lá naquela cruz. Que ele aplacou sobre si toda a ira de Deus. Entende? Estou especificamente falando do sacrifício de Jesus lá naquela cruz. Não foi apenas uma dor física ou um sofrimento físico. Não, claro, entende? Não é especificamente aqui nesse texto de pai e filho, mas eu estou falando num contexto geral
né, de que Jesus Cristo cumpriu a vontade do Pai. Sim. Entende? Essa é a explicação. Sim. Perfeito? Ok. Então, o Evangelho ele é teológico, ou seja, ele é teocêntrico e teológico, ele é centrado em Deus. Outra característica do Evangelho, ele é bíblico. Olha só, ele é bíblico. E nós vemos isso facilmente, né? Em 1 Coríntios 15, diz o quê? Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Que ele foi enterrado, que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Certo? Então, o Evangelho é bíblico. Ele é teocêntrico, teológico, ele é cristocêntrico, cristológico, ele é bíblico, ele é apostólico. Ele é apostólico. Por quê? Porque veja só o próprio relato, né, de Paulo falando que os apóstolos viram Cristo, né, o Cristo ressurreto, o Cristo, essa palavra, ascendido, é ruim, né? Isso aí a gente lembra de fogão, né? Mas ele foi elevado ao céu, certo? Então, a melhor palavra? Não, mas é ascendido, né? Não ascendido. Ascendido. Ascendido é de fogão, né? É isso, ascendido, ascensão, né? É a palavra, exatamente. Então ele foi elevado, né, aos céus. Isso é comprovado porque Paulo mesmo descreve isso, como a gente estava comentando agora há pouco, do objetivo do escrito de Paulo aqui no 1 Coríntios 15. Né, ele faz essa defesa falando que o Evangelho ele é apostólico, ou seja, que o Evangelho que ele está pregando não é algo fabricado por mentes humanas, não. Foi algo que foi comprovado, que foi visto por pessoas, que foi visto pela igreja, que foi visto pelos apóstolos. Certo? Então, temos aí algumas características do Evangelho. O que mais nós podemos colocar aqui? Bom, o Evangelho é pessoal, ou seja, ele se aplica e ele estabelece um caminho para a salvação pessoal. Ele não é apenas um fato histórico. Muitos vão olhar para a palavra de Deus e, aliás, tem estudiosos que veem a Bíblia somente como um relato histórico. Foi um cara no Jô Soares, ele fez uma boa defesa, né, sobre a existência de Jesus, né? Há uma questão sobre isso, sobre a existência de Jesus. Ele fez uma boa defesa sobre a existência de Jesus, o Jesus histórico, mas dá para você ver que é diferente de nós, né? Que temos uma relação pessoal com o nosso Salvador. Nós vemos o Evangelho de uma forma diferente, né? O Evangelho ele não é só um fato histórico para nós, ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Ele é o poder para a nossa salvação, ele é a vida, né? É a vida que nós temos em Cristo. Então o Evangelho é algo pessoal nesse sentido, de que ele estabelece o caminho para a nossa salvação. Paulo disse, deixa eu ver se eu acho o versículo aqui, no qual perseverais. Sim, ele diz, já no verso 1, né? O Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Então o Evangelho é pessoal. O Evangelho finalmente ele é escatológico. O Evangelho é escatológico. Por quê? Porque é o cumprimento do plano de Deus. Ele é o cumprimento de um plano perfeito de Deus. Um dia Jesus Cristo veio a este mundo, ele encarnou, tomou forma de homem, se fez carne, habitou entre nós, ele viveu aqui nessa terra, ele andou lá na Palestina, ele foi um comedor de arroz e feijão que nem a gente. Ele viveu com um propósito, morreu com um propósito e finalmente todas as coisas estarão plenamente debaixo dos seus pés. Então é escatológico nesse sentido, porque ao final de tudo nós estaremos lá, adorando ao Cordeiro Santo de Deus que tirou e que tira o pecado do mundo. Então isso é maravilhoso. Então são algumas características do Evangelho. E uma coisa muito interessante que eu ouço geralmente, que é o quê? É uma frase, eu já falei essa frase aí. Prega o Evangelho, e se necessário os palavras. O que você acha disso? O que você acha disso, pastor Timothy? Já viu se tem essa frase lá nos Estados Unidos? Sim, o preach the gospel, use words if necessary. Uma coisa fé vem de ouvindo a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus está transmitida através
a vida da pessoa, tudo bem, é concordar com as palavras, mas sem a palavra de Deus, é complicado. Então, tá vendo? Algumas frases nós usamos, eu usei essa frase, mas um tempo atrás eu percebi isso não está certo. Né? É uma frase bonita, né? Pô, tá falando de testemunho, tá? Então, pregue o Evangelho, pregue, né? Se necessário, use palavras, ou seja, sua vida é uma pregação, seu irmão. De fato, né? A nossa pregação não existe, não tem como a minha vida ser uma coisa e a minha pregação ser outra. Não tem como, né? Eu tenho que viver o Evangelho. A minha vida tem que ser uma vida dirigida pelo Evangelho. Mas por que essa frase ela não está clara? Por que essa frase na verdade está errada? Porque a palavra de Deus é muito clara. Romanos capítulo 10 fala sobre isso. Romanos capítulo 9, né? Capítulo 10, verso 9, em diante ele vai, fala, né, da nossa confissão, de como nós recebemos o Evangelho, ouvindo a palavra de Deus, então nós cremos nesse Evangelho, e ainda depois Paulo começa a indagar e perguntar, né? Como ouvirão se não há quem pregue? A gente faz, na verdade, uma sequência, né, de fatos ali, como crerão, como pregarão se não forem enviados, né? E como, enfim. Então, algo assim, não há como o Evangelho ser entregue a uma pessoa de forma integral se ele não for pregado, se ele não for proclamado. O Evangelho precisa ser proclamado. Você precisa viver o Evangelho? Você precisa. Viver como um cristão humilde, um cristão que serve ao Senhor, um cristão devocional ao Senhor, sim, perfeito. Mas o Evangelho precisa ser proclamado. O Evangelho necessita ser proclamado. Então Paulo não falou assim, olha, eu venho vos lembrar aqui do Evangelho que eu vivi entre vocês aí, que vocês viram, que eu, né? Vocês viram minha vida boa, né? Como eu fui e tal. Não, Paulo falou assim, o Evangelho que eu vos anunciei. Então tem esse que eu acho fantástico também que eu queria trazer para vocês aqui, Gálatas, capítulo 3. Esse texto ele vai trazer um outro fato interessantíssimo sobre o Evangelho. Esse texto é muito lindo. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ele diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo, Ele tomou a maldição sobre si. Ele se fez, não maldito, Ele se fez maldição em nosso lugar. Havia um peso muito pesado sobre nós, né? Algo muito difícil de ser cumprido. Mas Jesus Cristo cumpriu plenamente. Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque aí Paulo cita Deuteronômio, né? Porque como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado na madeira. Então, gente, isso é Evangelho. Isso é o Evangelho de Jesus. Isso são boas novas. Pessoas condenadas ao inferno, pessoas perdidas eternamente, merecedoras dessa punição, merecedoras dessa maldição. Cristo vem a este mundo, né? Cristo entra na história, Cristo se faz carne, Ele habita entre nós, Ele morre numa cruz, Ele ressuscita, Ele é sepultado e ressurreta entre os mortos para a nossa salvação, para a nossa justificação. Isso é maravilhoso, isso é Evangelho. Então, quando nós falamos sobre o Evangelho aqui, tem algumas dessas coisas que nós vimos hoje em mente. Tem algumas dessas coisas, deixa eu ver, só aqui, não quero passar do horário também. Tem uma dessas coisas em mente, de que o Evangelho é isso que nós vimos hoje. O Evangelho é Jesus no centro. O Evangelho não é apenas, como vocês nos ajudaram a definir, os milagres de Jesus ou as obras de Jesus, porque há também uma discussão sobre isso, né? O Evangelho é o que? A apresentação ética da Bíblia? Ou seja, como Jesus definiu, como o próprio Jesus definiu, isso é Evangelho, né? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso é Evangelho. Será que isso é Evangelho? Será que as lições éticas de Jesus, né? E aí é que os Espíritas entram com força nisso, né? Porque eles pegam isso. Olha, Jesus realizou boas obras. Olha, Jesus ajudou aquela pobre.
Jesus olhou para aquela viúva, Jesus olhou para a mulher, Jesus olhou para o cego, para o mudo, e aí vai, né? Então Jesus fez boas obras. Nós devemos também fazer boas obras com Jesus. É assim? É uma fala bonita. As pessoas falam, cara, mas é verdade. Eu preciso fazer boas obras. Eu preciso me salvar através de boas obras, porque Ele está falando, Jesus fez. Tem que fazer isso. Preste atenção. Jesus, porque nada decidi saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Maravilha. Então nós sabemos que é Evangelho, né? Bom, não é uma fala pretensiosa. Não é uma fala pretensiosa porque o Evangelho é tão rico. Nós nem possamos ainda, por exemplo, uma apresentação do Evangelho para alguém. Na verdade, nós podemos... Essa pergunta que eu queria fazer para o professor Sebastião lá no Metamorfose, né? O que não pode faltar na apresentação do Evangelho quando eu vou apresentar? Ok, é uma boa notícia de salvação, mas salvação do quê? Está salvando do quê? Então, a apresentação do Evangelho para uma pessoa, quando nós vamos anunciar o Evangelho, não é sempre um anúncio tão simples. Um anúncio tão simplório, eu diria. Não simples, mas simplório. Ou seja, talvez nós precisaremos de alguns encontros para explicar para as pessoas o que é Evangelho. Né? Então, qual seria um esboço aceitável do Evangelho? O que não pode faltar no Evangelho? Quando nós vamos anunciar, quando nós vamos fazer isso aqui, ó. Quando nós somos, e nós somos, né, evangelistas. O que não pode faltar para aqueles que proclamam as boas novas? O que não pode faltar quando nós proclamamos o Evangelho? Isso é uma coisa interessante para nós pensarmos. A nossa pregação, o que nós estamos pregando sobre Jesus, é uma pregação integral do Evangelho. Então, quando eu falo assim, nós agora sabemos o que é Evangelho, não é uma formação pretensiosa. Porque a Bíblia é tão rica. A Bíblia é muito rica. Quando que eu vou conseguir entender tudo isso aqui? Eu tenho que pregar minha vida toda nisso, e lá na eternidade é que eu vou saber. Né? Por exemplo, o professor Timothy fez uma observação, e agora eu vou atrás desse negócio. Eu dei essa explicação, eu acredito que seja isso. Mas eu quero confirmar com outros autores se realmente é isso. Pessoas que já estudaram isso antes de mim. E a gente tem vários escritos para isso, na verdade. Tem vários escritos para nós podemos recorrer. Talvez alguns deles nem se preocupassem com essa questão, e hoje nós temos a oportunidade de nos preocupar. Talvez nós vamos procurar um escrito, e aí, por quê? Nós vamos achar, olhar para o texto, olhar para a palavra de Deus, pedir entendimento e falar, Deus, é isso mesmo? Olha que maravilha. Então, nós temos aí um princípio, né? Nós podemos entender que o Evangelho é isso. Boas novas de salvação da nossa salvação. E aí, nós começamos aqui as primeiras duas palavras do nosso curso. Nós estamos estudando Evangelhos sinóticos. Então, obviamente, os Evangelhos vão falar da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. O ápice, obviamente, está no final dos livros, né, onde nós vemos ali como foi a paixão de Cristo, como foi a sua ressurreição, como foi a sua ascensão aos céus, né? Agora tem confusão, né? Ele foi ascendido, agora eu posso falar. Mas não tem hora de falar, não tem como, né? Que você faz. Como ele foi elevado aos céus. Então, esse é o ápice, mas os evangelhos vão descrever muito bem isso, como foi a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Olha só, nós já entramos nas duas primeiras palavras do nosso curso e nós conseguimos definir uma hoje. Na próxima a gente define o que é então os sinóticos, tá? Vai ser bem mais rápido que hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? Não entendeu alguma coisa? Alguma coisa para hoje? Ainda tem data para as leituras? Não. Eu vou passar a partir da semestre acaba quando, sabe? O semestre ele acaba, se não me engano, é princípio de julho. Princípio de julho. Mas as leituras a gente vai passando com o passar do tempo. Por exemplo, esse material aqui. Mas já pode começar. Sim, mas eu digo assim, elas, com o decorrer das aulas, é que vou passar as leituras para vocês. São leituras complementares. Então, tipo assim, dos evangelhos, já pode começar? Tá. Pode começar sem você da aula. E aí, tipo, até quando pode ler? Não tem, até o final do semestre. Até o final do semestre. Tá? Bom, eu vou definir da seguinte forma, acho que vai facilitar para vocês. Eu só vou conversar com os outros professores para ver como é que vai estar a agenda de vocês, né? De fato, não tem intenção de complicar de ninguém. Se bem que vocês têm que estudar mesmo, tá? Estuda, vai lá, vê direitinho. Mas, se tiver muita leitura, a gente só vai fazer uma leitura dos evangelhos. A gente poderia
fazer até o fim do semestre. Agora, se for em 2 leituras, a gente faz uma até a primeira prova e uma até a segunda. Facilita até para a organização de vocês. É qualquer coisa. Dá umas 100 páginas aí da Bíblia, né? Coisa simples. Mas essa leitura vocês já podem começar. Esse material que eu parte dele, né, que eu usei hoje, na verdade eu fiz uma coisa só para... Foi a exposição, né, de Carson. Ela está em inglês. Então, talvez você daria bastante traduzir pra gente, né? Mas, se vocês tiverem interesse, eu posso disponibilizar lá. É uma exposição aberta. E eu esqueci de citar isso. Eu sei que na próxima, tá? Mas eu vou criar um link lá pra vocês, onde vocês podem acessar o material e tudo mais. Tem outro material lá em inglês, muito legal. Manda o e-mail da turma. Beleza. Já tem lá, fala o pessoal assim. Eu vou... Faz o seguinte, Adriano, faz por pra gente. Passa uma folha em branco com o e-mail de vocês. O seu e-mail da Adriana. Então, aquele e-mail lá pra gente tirar dela falar. Então, tem aquele e-mail lá, né? Aquela lista de e-mail, né? Tô passando tempo pra chegar. Bem, exatamente sobre isso. Todos têm WhatsApp. Agora evoluiu. Então passa pro Natan, você pode ajeitar para nós Posso. aí, Natan? Aí você inclui eles no... Que o Instituto já tem, né? Tem um grupo lá, né? Criamos, né? Dos alunos da outra turma, né? Mas seria interessante também uma lista de e-mails justamente para a gente avisar, ó, até uma leitura lá para vocês fazerem. Eu posso disponibilizar essa apostila digital, eu acho que é bom, porque você pode estar no computador, você usa ali mesmo digital. Tem um outro material que a gente já falou aqui bem, que ele varre todos os 4 livros dos evangelhos, e ele mostra as comparações, textos correlatos, entendeu? Entre os autores. É muito legal, e aí a gente vai ver isso na próxima aula. Vamos orar para encerrar então? Helena, por favor, fala pra gente. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, obrigada por oportunidade de estar aqui, estudando e aprendendo mais positivo. Obrigada, Pai, porque o Senhor deu o seu Filho único para morrer na cruz pelos nossos pecados, irmãos. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós até hoje, às vezes esteja com vontade das nossas aulas e da nossa noite. Em oração e no seu Filho amado, graças. Amém. Amém. Muito bem, isso é o culto agora. É verdade. 7 minutos.